Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de programação na linguagem MQL5. E nessa aula eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para acessar dados, de informações do terminal. Tá? Então, informações do terminal são importantes para a gente poder ter informações, ter uma base de onde nós estamos executando os nossos programas, os nossos robôs, os nossos indicadores. Então, essas informações são bem importantes, tá? Bem, essas informações do terminal a gente vai encontrar basicamente dentro das funções terminal info, ok? Nós temos aqui informações do tipo string, terminal info string, terminal info double, e terminal info integer, tá? Então, basicamente são essas três funções que a gente vai falar agora, ok? Bem, na documentação, nós temos aqui também as três funções, Terminal info integer é a função que você usa para acessar o enumerador do tipo, enum terminal info integer. E quais são essas informações, pessoal? Apenas para vocês poderem entender, As informações do enumerador, enum info integer, são aqui no caso a build do terminal, se o nosso terminal está conectado, se DLLs são permitidas, se existe permissão para negociar, se o e-mail está habilitado, se o FTP está habilitado, as notificações estão habilitadas, a quantidade máxima de barras nativas, então assim, várias informações interessantes, dentre as quais eu destaco a quantidade de cores, ou seja, de CPUs, de núcleos que a gente tem no nosso processador, o espaço em disco, a memória física, a memória total, a memória disponível, se o terminal é 64 bits ou não, tudo bem? Então essas informações são todas interessantes, além dessa daqui que eu acho uma das mais interessantes de todas, qual é o ping do terminal para com o servidor de negociação da corretora, ok? Então essas informações são importantes. Também aqui nós temos aqui o terminal VPS para saber se nós estamos rodando dentro de uma VPS ou não. No caso, a VPS nativa, a nuvem nativa do próprio MQL5, ok? Então vamos aqui no caso direto para o que interessa, tá? Eu vou aqui, pessoal, pegar apenas algumas informações básicas, do tipo terminal info integer, tá? Deixa eu comentar aqui. E a gente já vai pegar aqui, então, o seguinte, olha, deixa eu pegar aqui, então, build, tá? Por que build é importante, pessoal? Deixa eu copiar aqui, terminal info integer, terminal info integer, e agora eu pego o seguinte, terminal build, tá? Você pode fazer o quê? Um print na build do terminal. Então, build é igual a, no caso, você entende aqui, no caso, build. Então, se eu compilar, jogar para a pasta correta, e aqui eu vou lá no terminal MetaTrader 5, atualizo e rodo. Olha só, eu estou rodando na build 2190 do MetaTrader, tá? Então, se você vier aqui em ajuda sobre, então vai abrir essa janela e nessa janela aqui você consegue confirmar qual é a build do terminal MetaTrader 5, tá? Por que essa informação da build ela é importante, pessoal? Ela é importante porque, eventualmente, você pode, como desenvolvedor, estar desenvolvendo, por exemplo, um robô, um programa qualquer, um script, um indicador, por exemplo, na build 2190. E o seu cliente, o seu usuário, ele eventualmente está usando a build, sei lá, 1850, por exemplo, tá? Então, assim, se uma funcionalidade entrar no meio do caminho, por exemplo, na build 2075, então, assim, o seu cliente ele pode não ter aquela funcionalidade, digamos assim, disponível naquela build, tá? Então, o acompanhamento das builds ele é importante, para a gente poder saber justamente em qual build cada funcionalidade ela foi incluída. Então, se o seu cliente tem uma build muito anterior à build em que você desenvolveu aquela funcionalidade, então pode ser que aquela funcionalidade ela simplesmente não rode, por exemplo, no terminal do teu cliente, tá? Então, é importante que você faça também essa verificação de build para saber se o teu cliente está usando uma build muito antiga, tudo bem? Bem, um outro exemplo aqui de funcionalidade interessante que você pode utilizar com o terminal info integer, como eu já tinha falado para vocês, Terminal info integer, terminal CPU cores, tá? Então a gente vai colocar aqui, num CPUs igual a, e aqui a gente dá um print, num CPUs, tá? A gente vai colocar número de CPUs igual
Vamos colocar aqui num CPUs, ok? Compilo, substituo e rodo. Olha lá, pessoal, no caso da minha máquina, eu tenho 12 cores, tá? 6 físicos mais 6 virtuais, totaliza aqui no caso um total de 12 cores, tudo bem? Então assim, eu já tive casos, né? Nós já tivemos aqui casos aqui na DataTrader de clientes rodando em máquinas, por exemplo, com 2 CPUs, tá? Ou seja, uma física e uma virtual. Normalmente esse é o caso quando você roda, por exemplo, os robôs, pessoal, em nuvem, tá? Então, se você roda robôs em nuvem e lá na nuvem você só tem, por exemplo, um CPU, então assim, pessoal, pode ser que isso aqui pese, por exemplo, para você rodar o seu robô, tá? Ou então uma restrição que você pode colocar é o seguinte, ó, se a quantidade de CPUs for igual a 1, ou se for, por exemplo, menor ou igual a 2, você pode, por exemplo, proibir backtests. Então, você pega e dentro do código você faz o quê? Você proíbe, né, os backtests, né? Então, é uma funcionalidade que você pode utilizar e implementar, por exemplo, tendo como base a quantidade de CPUs, tá? A quantidade de CPUs, pessoal, geralmente, né, o CPU ele dá conta de rodar 1, ou 2, ou 3 robôs ao mesmo tempo, porém, assim, muitos robôs, então, essa quantidade de CPUs ela vai ser determinante realmente para você rodar, por exemplo, mais de um robô nessa máquina, tá? 2, ou 3, ou 4. Então, é uma outra restrição que você pode fazer, né? Se a quantidade de cores for, por exemplo, menor ou igual a 2, né? Então, você não pode usar mais do que 4 robôs, por exemplo. Então, é uma coisa que dá para você fazer, tá? Então, importante quanto à quantidade de CPUs é justamente o que, pessoal? A quantidade de memória disponível, né? Então, você pode utilizar essa informação do terminal info integer, aí você vai pegar aqui, ó, terminal, né? Tá aqui embaixo na letra M, cadê, ó? Memory physical, tá? De todas as informações de memória, pessoal, eu gosto de utilizar aqui, né, essa memory physical para a gente ter uma informação da quantidade total de memória na máquina do usuário, tá? Então, por exemplo, qual é a memória que eu tenho disponível nessa minha máquina aqui, tá? Então, se eu compilar, atualizar, a gente rodar, nós temos aqui, ó, 32 GB de memória, tá? 32.692 significa que eu tenho disponível 32 GB de memória nessa máquina. Então você já consegue, né, ter informações sobre em qual ambiente você está rodando o seu programa, você está executando o seu programa, tá? Tudo isso utilizando essas funções do tipo terminal info integer, tá? Outra função importante aqui de terminal info integer é se ele é 64 bits ou não, tá? Então vamos colocar assim, is 64 bits, então aqui ele vai retornar o seguinte, pessoal, só para a gente poder entender, né? E 64 bits e 64 bits. Então a gente imprime aqui para a gente saber se o terminal é ou não 64 bits. Então, por que isso é importante? Porque quando ele for 64 bits, ele retorna 1, ou seja, 1 em linguagem de programação é true, já o 0 em linguagem de programação é false, tá? Então essa é uma função que retorna o quê? 1 ou 0, um verdadeiro, 0 falso, tá? Então, se a máquina não for 64 bits, portanto, se ela retornar 0, então assim, pessoal, por exemplo, nem otimização você consegue fazer mais no MetaTrader 5 em máquinas 32 bits, tá? Você não consegue mais usar, por exemplo, o uso das funcionalidades de cloud do MetaTrader 5, caso a sua máquina seja, por exemplo, 32 bits, tá? Então, assim, só algumas restrições que a gente tem agora no MetaTrader com máquinas que não sejam, por exemplo, 64 bits, tá? Outra funcionalidade importante, duas, na verdade, que você obtém aqui, uma com terminal info integer, outra com terminal info double, tá? Que é chamado terminal, olha lá embaixo, pessoal, é o ping, né? Então, ping last. O que significa ping last? Ping last é o último ping disponível, né? Calculado pelo terminal MetaTrader 5. Então, aonde que eu vejo essa informação, pessoal? Então, olha só, aqui a gente consegue ter essa informação, olha lá no canto direito inferior, né, o MetaTrader 5 ele fica alternando, né? Às vezes ele mostra aqui a quantidade de dados trafegados, às vezes ele mostra o ping, porém, se você parar o mouse aqui em cima, pessoal, ele vai mostrar pra gente o que? Justamente qual é o ping, tá? O último ping disponível reportado, olha só, lá eu tenho 34.62 milissegundos, tá? E aí, se a gente imprimir, vocês vão ver, 34,62 não é inteiro, beleza, pessoal? Não é inteiro, porém o MetaTrader 5 ele reporta o quê? 34.623 micro, né, segundos, ou seja, 34 mil
623 microsegundos equivale a 34,6 milissegundos, como vocês estão vendo aqui, tá? Então, assim, essa informação sobre o último ping disponível, você também consegue essa informação através aqui do Terminal Info Integer. É uma outra restriçãozinha importante, né? Então, se o ping for, por exemplo, maior do que 200 milissegundos, então não rode uma estratégia Scalper, por exemplo. Tá? Então, apenas algumas informações. De novo, né? Essas informações do terminal são informações que mostram para a gente em qual ambiente nós estamos executando o nosso código. Tudo bem? E isso é importante, porque dependendo do ambiente, é melhor nem executar do que você ficar forçando a barra e acabar executando errado, tá? Outra funcionalidade interessante, né? Por exemplo, isVPS, então você coloca o seguinte, terminal info integer, e aí você tem aqui a opção terminal VPS. No caso aqui, pessoal, né? Deixa eu só imprimir aqui, né? isVPS igual a isVPS, tá? Detalhe, que VPS é esse, pessoal? Qualquer VPS, se eu estiver rodando na Amazon, o MetaTrader vai saber que eu estou rodando na Amazon? Pessoal, de novo, não, tá? Esse isVPS aqui, ele serve apenas para dizer para a gente o seguinte, olha, a nuvem nativa do MetaTrader 5, tá? Então, perceba que isVPS igual a 0 significa que eu não estou rodando na nuvem nativa do MetaTrader 5. Para quem nunca viu, tem um videozinho nosso lá no YouTube, né, pessoal, explicando como que a gente utiliza a chamada nuvem nativa do MetaTrader 5. Então, é aquela que você vem aqui na XP Demo, você clica com o botão direito do mouse e você registra um servidor virtual, né? Então tem toda essa janelinha aqui, no caso, para você abrir um servidor virtual, contrata um servidor. Então, se o teu MetaTrader estiver rodando aqui dentro, né, desse VPS nativo, da VPS nativa do MetaTrader 5, então essa função, né, isVPS, Terminal Info Integer, né, VPS, ela retorna se você está aqui dentro ou não, tá? No caso aqui eu não estou lá dentro, isso aqui é importante para a gente saber se a gente está ou não rodando no VPS, né? Então, se estiver rodando no VPS, mande e-mail a cada 30 minutos, por exemplo. Do contrário, não manda. Então, de novo, né, o ambiente no qual eu estou executando meu código, isso aqui é importante que a gente tenha essas informações também, tá? Outro exemplo, Terminal Info Double, né? Nós temos aqui uma lista, né, que é Community Balance, que é o saldo que você tem na tua conta lá do site mql5.com, tá? Ou Terminal Retransmission, isso aqui é interessante. Então, Double Retransmissions é igual a Terminal Info Double Retransmissions. Aqui eu vou dar um print, Retransmissions igual a Retransmissions, tá? O que significam essas tais retransmissões, pessoal? Se você passar o mouse aqui em cima do ping, você vai ver ali as retransmissões, olha, 0,439%. São basicamente perdas de pacote do protocolo TCP/IP, né, que você é obrigado a retransmitir. Que o próprio MetaTrader faz o quê? Faz a retransmissão desses pacotes. Então, assim, pessoal, é basicamente uma informação interessante, né, que você obtém aqui também no âmbito do MetaTrader 5, mas que, enfim, se as retransmissões forem muito altas, você pode estipular, por exemplo, um trigger aí, né, sei lá, tipo superiores a 3%, 4%, então aí está exageradamente alto, então nesse caso o ideal é você fazer o quê? Né? Você informar, olha, a retransmissão está muito alta, então não executa uma determinada estratégia. Por exemplo, aqui, ó, 0,3810 condiz ali com o 0,381%, né? Então 0,3810% de retransmissão, a quantidade é relativamente baixa, né? Então acima de 2%, 3%, então realmente fica preocupante, é sinal de que você está tendo muita perda de informação com muita frequência, tá? Então a sua internet não é muito boa, você consegue verificar a qualidade da sua internet através da informação retransmissions, tá? E aqui, pessoal, Terminal Info String, string, né, para terminar, Terminal Info String, nós temos aqui as opções Terminal Language, Name, Path, Company, tudo mais, tá? Então, Terminal Path é uma informação importante, tá? Vamos colocar aqui, né, Path, um print aqui no Path, né, ou seja, em qual diretório, digamos assim, o teu MetaTrader 5 está instalado, tá? Então, deixa eu só ir lá. E vamos ver em qual diretório o nosso MetaTrader 5 está instalado, porque eventualmente se você tem vários terminais rodando, olha só, C Program Files MetaTrader 5 desenvolvimento, tá? Então se você tiver vários terminais instalados na mesma máquina, então você pode individualizar, por exemplo, qual terminal está rodando, por exemplo, né,
pelo diretório onde aquele terminal está sendo executado, tá? Então você obtém essa informação usando o terminal InfoString, tá? Outro exemplo de informação útil com o terminal InfoString, né, é o terminal DataPath. Essa informação do DataPath também é importante pelo seguinte, né? O DataPath ele é único por terminal, tá? Como se fosse um ID de individualização do terminal MetaTrader 5, tá? Então aqui, faltou ponto e vírgula, claro. Então compilo, substituo, limpo a área de impressão, atualizo e rodo, tá? Então, por exemplo, aqui, deixa eu só aumentar um pouquinho para vocês verem, tá? Esse DataPath aqui, pessoal, né? Essa última pasta aqui é um número gerado automaticamente pelo MetaTrader 5 toda vez que você tem um terminal MetaTrader 5 instalado. Então, esse terminal DataPath aqui, junto, por exemplo, com o programa, o path, né, o diretório onde o MetaTrader 5 está sendo rodado, essas duas informações são importantes para a gente poder individualizar o MetaTrader 5, né, o qual terminal MetaTrader 5 está sendo executado, tá? Então, do DataPath, você usa aqui, no caso, esse ID único gerado de forma automática no ato da instalação, assim como a pasta onde o seu terminal MetaTrader 5 está rodando, tá? Então, assim, são apenas algumas informações que você utiliza quando você faz uso aqui das variáveis terminal info, né? Terminal info, integer, string, por aí vai, tá? Por fim, uma última informação que, no meu caso, pessoal, aqui, que a gente desenvolve algumas aplicações, digamos assim, de front-end, né? Por exemplo, plugins e tudo mais aqui na tela. Então, até mesmo uma boleta, né? Algumas boletas que a gente já desenvolveu. Então, assim, a gente desenvolve, no caso, em um monitor que, por exemplo, tem uma determinada resolução. Porém, alguns usuários, eles costumam utilizar, pessoal, monitores com 4K, né? Ou seja, aqueles monitores de altíssima resolução. Então, monitores de altíssima resolução, eventualmente, quando você desenvolve uma aplicação em monitores que não são 4K, como é o meu caso, meu monitor não é 4K, tá? Na hora que a gente pega essa aplicação que foi desenvolvida em monitores não 4K e a gente coloca ela para rodar no monitor de 4K, ou seja, né, uma resolução muito alta, então realmente assim, aquilo que você desenvolveu pode não ser plotado corretamente em monitores 4K. Então você pode até mesmo fazer uma restrição, né, do tipo, né, vamos colocar aqui int is 4K. Você vai pegar essa informação, terminal info integer, aí você vai colocar aqui no terminal e lá embaixo a gente tem várias informações. Cadê, pessoal? Terminal. Aqui, olha. Screen DPI. Então, aqui pela Screen DPI, você já consegue, na verdade, determinar se o seu monitor ele é 4K ou não. Né? O DPI é o quê? Dots per inch. Ou seja, né, pontos por polegada. Então, você tem uma ideia da chamada resolução do monitor onde está sendo executada aqui no caso o seu programa, tá? Então 96 pontos por polegada, então é só uma base aqui de resolução. Além disso, você consegue também pegar informação sobre o tamanho da tela, né? Então terminal info integer, você vai pegar aqui, por exemplo, terminal, olha aqui, pessoal, screen height, que é o que? A altura, né? Height, altura, você pode colocar aqui altura, tá? E você pode pegar aqui também largura, né? Começando aqui, pessoal, a largura do teu terminal, screen, cadê aqui? Screen height, screen width, largura, né? Então, print, vamos colocar aqui, né? Altura, igual altura, aí largura igual a largura. Então aqui você já consegue pegar a resolução, né, da tela do usuário, tanto em termos de pontos por polegada, quanto em termos de tamanho propriamente dito. Tudo bem? Então aqui a gente vai rodar e a gente vai ver, olha lá, altura, né, largura, porque aqui na verdade tem várias telas, né? Então aqui a gente pega a altura e a largura, na verdade, se eu não me engano, de todas as telas. Então, enfim, só para a gente poder entender que realmente tem como a gente capturar todas essas informações aqui, utilizando o terminal info, né, integer, string e double e por aí vai. Tudo bem? Então, assim, só para a gente poder entender, pessoal, essas informações, tá? Agora, dessas informações aqui, tem duas que se destacam. E essa daqui realmente eu preciso destacar. Olha só. Nós temos, via linguagem de programação, como verificar
se nós estamos ou não habilitados a executar uma estratégia. Por exemplo, como que eu verifico, pessoal, em linguagem MQL5, se o botão negociação automatizada ele está habilitado ou desabilitado, tá? Então isso aqui todo mundo sabe, no caso do MetaTrader 5, que é uma espécie de botão de pânico, né? Então quando ele está habilitado, os robôs podem enviar ordens, quando ele está desabilitado, os robôs eles não podem enviar ordens, tá? Como se fosse um botão de pânico do MetaTrader 5. Então, como que eu capturo essa informação, pessoal? Temos duas formas aqui de capturar essa informação, tá? Nós temos aqui o terminal info integer, tá? E vocês vão ver o seguinte, e é diferente do que eu vou mostrar para vocês, tá? Terminal, cadê você? Olha aqui, ó. Terminal trade allowed, tá? E vocês vão ver o seguinte, int trade allowed igual a, vamos dar um print aqui, trade allowed, tá? Eu já explico para vocês aqui a diferença do que eu quero mostrar. Trade allowed. Deixa eu só comentar tudo aqui por cima, para a gente só focar nessa conclusãozinha aqui no final, tá? Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V, deixa eu dar um comentário em todos os prints, tá? Porque eu quero destacar para vocês aqui duas coisas importantes. Para que serve essa funcionalidade Trade Allowed? E vamos ver aqui no caso, pessoal, na prática como é que ela funciona, tá? Então deixa eu apagar aqui a tela, atualizar e rodar. Trade Allowed, olha só. Trade Allowed 1. Então, se eu desmarcar a negociação automatizada e rodar novamente, nós temos aqui Trade Allowed 0, tá? Então, essa Terminal Trade Allowed, essa informação mostra para a gente justamente o que, pessoal? Se o botão negociação automatizada está habilitado ou não, né? Então, obviamente, o usuário ele pode esquecer de habilitar esse botão. Você pode fazer o quê? Logo no ato da inicialização do seu programa, você fazer a verificação. Se trade allowed igual a 0, você faz o quê? Manda uma notificação, um alerta para o usuário. Favor habilitar negociação automatizada, por exemplo, tá? Então, só um exemplo de uma verificação que você pode fazer utilizando aqui essa funcionalidade Trade Allowed, tá? Uma outra informação, e aí não é para se confundir, pessoal, é o seguinte, ó, MQL, deixa eu só verificar, MQL, deixa eu ver aqui, lembrei aqui, pessoal, MQL Info, deixa eu só, MQL maiúsculo, tá? MQL Info Integer. Bem, essa função aqui, pouca gente conhece, MQL Info Integer, ela te dá acesso ao enumerador enum MQL Info Integer, tá? Você tem aqui, no caso, várias propriedades interessantes, das quais essa daqui destaca mais, tá? MQL Trade Allowed. Não confunda Terminal Trade Allowed com MQL Trade Allowed, tá? Então, deixa eu colocar aqui int MQL Trade Allowed igual a MQL Info Integer. Perceba que não é o Terminal Info Integer, é o MQL Info Integer, tá? E a gente vai dar um print MQL Trade Allowed igual a MQL Trade Allowed, ok? Compilo e aí vocês vão entender qual a diferença entre um e outro, tá? No caso do script, cadê, pessoal? MQL Trade Allowed, boom, beleza. No caso do script, perceba o seguinte, quando eu executo o script, pessoal, direto, aliás, deixa eu fazer o básico, né? Substituir, atualizar e rodar. Então, no caso do script, olha só, MQL Trade Allowed igual a 0. Na verdade, esse script aqui, eu não tenho nenhum input nesse script, tá? Mas eu vou forçar, digamos assim, mostrar o input através da property, né? Vamos colocar assim, property, script show inputs. Então, quando eu coloco essa propriedade, essa diretiva property script show inputs, olha só o que acontece, pessoal, tá? O normal é não mostrar inputs, tá? Mas quando eu uso o script show inputs, olha só, deixa eu apagar aqui de novo, né? Quando eu coloco o script para executar, ao invés de ele executar direto, ele vai abrir uma tela de confirmação para mim. Percebe o que faz? Então, pessoal, olha só. Então, esse script show inputs, ele faz o quê, pessoal? Antes de executar o script, tá? Antes de executar o script, só serve para script, tá? Ele mostra para mim a tela, tudo bem? Antes de executar o script, ele mostra para mim a tela. Então, isso daqui é padrão para EAs e é padrão também para indicadores, mas não é padrão para scripts. Então, por isso é que eu preciso utilizar essa diretiva, né? Script show inputs. Agora, sempre para robôs e para indicadores, isso aqui vai aparecer. Então, o que vem a ser, pessoal, essa property aqui, olha, MQL Trade Allowed. Olha só, quando nós temos um programa do tipo robô,
indicador ou script, o MQL Trade Allowed é essa caixinha aqui, permitir negociação automatizada. Então, todo mundo já deve ter tido algum problema uma vez, que é o seguinte, olha, se você habilita a negociação automatizada, mas você esquece de marcar a opção permitir negociação automatizada lá no seu robô, então acontece o quê, pessoal? Olha, um libera, o outro não libera, então, na prática, você não executa o teu programa, tá? Então, essa verificação aqui serve justamente para verificar se o usuário marcou ou não essa caixinha aqui. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou deixar desmarcado. Se eu der um OK, o que vai imprimir? Ó, MQL Trade Allowed 0. Agora, e se ao invés de eu desmarcar, eu marcar a opção permitir negociação automatizada? Eu agora marquei ela. Então, se eu der um OK, ele vai retornar, olha lá, MQL Trade Allowed igual a 1. E se eu marcar aqui a negociação automatizada e também marcar a opção permitir negociação automatizada? Se eu der um OK, então os dois retornam 1. Portanto, o seu robô ele só vai ser executado, pessoal, se ambos Trade Allowed e MQL Trade Allowed tiverem igual a True, ou seja, estiverem marcados e habilitados. Tudo bem? Então, essa é uma verificaçãozinha básica que você precisa fazer no seu robô. Então, se a negociação automatizada estiver habilitada e se o usuário não esqueceu, né, de marcar a caixinha permitir negociação automatizada, então execute o robô, execute o programa, execute o script e por aí vai. Tá? Então, são apenas aí verificaçõezinhas básicas do estado da execução do programa. Tá? Então, esse estado da execução do programa é importante para você conseguir executar o teu programa, digamos assim, no ambiente correto. Tá? Então, assim, pessoal, todas as informações previamente disponíveis, a gente realmente só precisa saber utilizar essas informações, ok? No mais é isso, obrigado pela atenção e até a próxima aula.